Oi, gente, Roberto Liro Bíscaro aqui. Nessa sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura de algum tempinho, algumas decadazinhas, para falar sobre temas que podem cair no vestibular, no Enem, né? Então sempre em nível de segundo grau. Hoje, com algumas das características do classicismo, que retomou as formas e as ideias da antiguidade clássica, Grécia e Roma. Os autores do classicismo, eles acreditavam que a perfeição artística acontecera na Grécia e Roma. Então, eles não estavam muito preocupados em criar arte original, eles estavam mais preocupados em mais ou menos, né, copiar formas da antiguidade clássica. Eu digo mais ou menos, esse processo de copiar, de imitação, se chama mimese. Eu digo, essa imitação não é mera cópia mecânica, né? O próprio poeta Petrarca, importante no Renascimento italiano, ele diz que é mais ou menos uma obra, é mais ou menos como se fosse um filho. Ele tem, você percebe muito do pai naquela criança, mas aquela criança tem características, algumas características próprias. Mas a mimese, né, a imitação de modelos clássicos foi muito forte no classicismo. Esses modelos clássicos eram considerados como universais. Uma outra característica, então, do classicismo é o universalismo. Os temas, segundo eles, eram temas universais, né? Então, você tem aí esse retorno à antiguidade greco-latina, vai implicar também no farto uso de deuses e heróis greco-romanos na literatura. Tá? Lembra nos Lusíadas, por exemplo, os deuses decidindo o futuro lá da viagem do Vasco da Gama. Só que, claro, né, tudo isso mediado pelo cristianismo. Tá? Os gregos e os romanos, eles valorizavam muito o físico. Lembra das estátuas, o culto aos esportes, as Olimpíadas nasceram na Grécia. Então, no classicismo, prezava-se também perfeição formal, equilíbrio, tá? Tem um filósofo romano que falava lá o tal da temperança, tá? Então todas essas ideias gregas e todas essas ideias romanas foram filtradas na literatura. Por exemplo, na questão do equilíbrio, pega, por exemplo, um soneto, como é uma forma equilibrada. Sempre você pode falar mais ou menos o que você quiser, só que tem que estar contido em 14 versos. Eu digo mais ou menos o que você quiser, porque na cultura clássica você não pode falar de coisas vulgares, sempre tem que falar de coisas elevadas, tá? Tão elevadas, por exemplo, que o amor era neoplatônico, ele não se realizava na carne, ele se realizava nas ideias. Então, o neoplatonismo é uma característica. Mas vamos voltar naquela questão que eu falei do equilíbrio. E aí eu usei o exemplo do soneto, né? E os sonetos eram feitos em versos decassílabos. E aí, olha só como isso é contido, como isso é racional. Você pode dizer bastante coisa, mas tem que ser em versos decassílabos e tem que ser em 14 versos, divididos 4, 4, 3, 3. Então, a racionalidade era uma característica muito presente no classicismo. Pega como exemplo, por exemplo, os Lusíadas, porque para memorizar algumas dessas características, é legal que você faça, assim, inferência. Tá, eu posso pegar, se eu entender mais ou menos alguma coisa dos Lusíadas, eu posso pegar como característica geral do classicismo, né? Lembra, ó, os Lusíadas são centenas, depois a gente vai ter um vídeo só sobre os Lusíadas, mas são centenas de estrofes que são sempre assim, gente, decassílabos, versos decassílabos, em oitava rima. Lembra, oitava rima é aquela que quando você faz o esquema das rimas fica A, B, A, B, A, B, C, C. A, B, A, B, A, B, C, C. Então, os versos A, B, A, B. Separa o A, A, 1, 3, 5. B, 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 2, 4, 6.
Ou seja, versos 1, 3, 5 rimando, versos 2, 4 e 6 rimando, lá embaixo tem o 7 e 8. Tem o CC, desculpa. São os versos 7 e 8 rimando. Imagina você fazer um poema épico, então é uma forma que tem todos os elementos, né, inerentes a essa forma, em que tenham todas as estrofes com versos decassílabos em oitava rima. Isso é um exercício muito grande de racionalização. Então, o racionalismo é uma característica também muito forte do classicismo. A perfeição formal, você tem uma obra em que nada sai desse esquadro, e isso tudo era muito comum, né, no classicismo. E outra característica bem legal, que você pode pegar bastante, se você lembrar dos Lusíadas, por exemplo, que até em Camões é muito importante essa característica, viu, pessoal? É o nacionalismo. Lembra que os Lusíadas fala sobre os lusos, é meio como se fosse a história do povo português. Beleza, se você lembrar isso e lembrar que isso é nacionalismo, tá, então uma das características do classicismo é o nacionalismo. Então, olha, a gente vai pegando, né, neoplatonismo, que é o amor aqui e não não aqui e não mais para baixo, nacionalismo, racionalidade, tá? ênfase na perfeição formal, certo? Você tem uma universalidade dos temas e você tem um grande uso de mitologia pagã, né, das mitologias grega e romana. Essas são algumas das características mais importantes. Sempre lembrando também, né, gente, que o classicismo tem toda... só pôde existir, né, porque o homem estava se vendo mais como centro do universo. Então, é claro, aquelas coisas do humanismo, antropocentrismo, tudo isso está em jogo e está muito forte no classicismo. Tá? Essas são algumas das características. Espero que tenham ajudado. Sempre é legal conferir outras fontes, dar uma lida em textos teóricos, né, de livro didático, de site confiável. Tem um monte de porcaria por aí. Mas a gente vai se falando aqui durante outros vídeos. Tchau, pessoal!